Gato Preto, Desejos e Demônios, o ritual proibido que mudou tudo. A lua cheia iluminava a velha casa abandonada, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios a observar os poucos corajosos que ousavam se aproximar. Aquela era a noite em que as lendas tomavam vida, quando o sussurro do vento trazia consigo histórias de gatos pretos e desejos realizados. A brisa carregava um cheiro de terra molhada, e o céu estava tingido de um tom azulado, quase sobrenatural. O grupo de amigos, animados e nervosos, se reuniu em torno de uma fogueira crepitante no quintal da casa, as chamas dançando como se estivessem contando seus próprios segredos. Vocês realmente acreditam que um gato preto pode realizar nossos desejos? Perguntou Renan, sempre o cético do grupo, cruzando os braços e lançando um olhar desconfiado para a escuridão à frente. Parece apenas uma história para assustar crianças. Suas palavras provocaram risadas nervosas, mas também um frio na espinha. Júlia, que sempre foi fascinada por histórias de mistério, contra-atacou, e se for verdade? Dizem que essa é a noite perfeita para isso. O que você deseja, Renan? Ou tem medo de admitir? A tensão pairava no ar, enquanto os outros, atraídos pela possibilidade, começaram a compartilhar os desejos mais profundos e ocultos que guardavam. Um queria fama, outro desejava amor eterno, e uma terceira amiga, Lara, desejava se libertar das amarras de um passado que a perseguia. Com cada revelação, o ambiente parecia se tornar mais denso, como se as sombras que o cercavam estivessem escutando e esperando. Vamos lá! Vamos encontrar esse gato preto, gritou Pedro, empolgado. Ele sempre fora o mais audacioso do grupo. Armados com lanternas e coragem, eles decidiram seguir em direção à floresta que se estendia atrás da casa, um lugar onde os sussurros das árvores pareciam se intensificar à medida que se afastavam da luz da fogueira. Se ele realmente existir, será fácil encontrá-lo, insistiu Pedro, enquanto a escuridão os envolvia como um manto pesado. O grupo seguiu adiante, cada passo sendo mais cauteloso, a adrenalina pulsando nas veias. Mas havia algo diferente no ar, algo que os fazia olhar por cima dos ombros, como se a própria noite estivesse viva, vigiando-os de longe. Uma sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha invisível, de que algo os aguardava nas sombras. E, enquanto eles se aproximavam da floresta, um uivo distante ecoou, como se algum espírito ancestral estivesse dando as boas-vindas ao grupo que buscava o que não compreendia. Vocês ouviram isso? Perguntou Lara, com um tremor na voz. Os outros se entreolharam, mas a excitação era mais forte que o medo. O mistério os atraía, e o gato preto os chamava. E, assim, eles seguiram em frente, prontos para descobrir o que as lendas realmente escondiam, sem saber que a noite mal havia começado. E naquele momento, em meio ao crepitar das folhas sob seus pés, um gato preto surgiu repentinamente entre as sombras, seus olhos brilhando como dois faróis na escuridão. A presença do felino era hipnotizante, como se ele soubesse mais sobre os desejos e os destinos daqueles jovens do que eles próprios. A lua, agora alta no céu, lançava um brilho prateado que filtrava através das copas das árvores, criando um tapete de sombras e luzes dançantes no chão da floresta. O grupo avançava, guiado pelo impulso e pela adrenalina, quando uma brisa gelada cortou o ar, trazendo consigo um sussurro inquietante que parecia ecoar entre os troncos. Era como se a própria floresta estivesse viva, envolta em um mistério ancestral, e os jovens, meros intrusos em um mundo que não compreendiam. Essa floresta é muito mais sinistra do que eu imaginava, murmurou Renan, tentando acalmar o próprio coração que pulsava como um tambor. Júlia, sempre a mais corajosa, fez um gesto impetuoso e puxou a lanterna em direção à escuridão. Vamos, não podemos desistir agora. O gato está por aqui, eu sinto isso. A determinação nos olhos dela era contagiante, mas a inquietação nos outros aumentava a cada passo. Foi então que um movimento rápido nas sombras atraiu a atenção de Lara. Um brilho, quase sobrenatural, surgiu entre os arbustos. Olhem, ela exclamou, apontando com a mão trêmula. E lá estava ele, o gato preto, elegantemente posado sobre uma pedra musgosa, seus olhos verdes reluzindo como esmeraldas em meio à penumbra. Ele parecia uma entidade mágica, enigmática,
com uma postura digna que capturou instantaneamente a atenção do grupo. "O que vocês acham que ele quer?", perguntou Pedro, hesitante. O gato não se movia, apenas os observava com um ar de superioridade, como se soubesse que sua presença era tanto um convite quanto uma advertência. O grupo se aproximou lentamente, quase como se estivessem em um transe. As sombras ao redor pareciam se fechar, e o mundo exterior desapareceu, deixando apenas o felino e o grupo em um espaço isolado de encantamento e terror. Júlia, com um sorriso tímido, estendeu a mão em direção ao gato. "Oi, amiguinho", ela disse, sua voz suave como um sussurro. O gato inclinou a cabeça, um movimento sutil, mas significativo, que fez com que um arrepio percorresse a espinha de todos. Era como se ele estivesse avaliando cada um deles, pesando suas almas e, mais importante, seus desejos. Em um instante, a atmosfera se tornou pesada, carregada de promessas e, acima de tudo, de consequências que ainda não podiam imaginar. "Eu sinto que ele não é apenas um gato", Renan disse, um misto de medo e fascínio em sua voz. "Esse gato é diferente." Mas antes que pudesse terminar a frase, o gato pulou da pedra, como se houvesse sido convocado por uma força invisível. Ele começou a andar lentamente, voltando-se ocasionalmente para olhar por cima do ombro, convidando-os a segui-lo para o desconhecido. Os amigos trocaram olhares nervosos, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Avançaram, um atrás do outro, enquanto o gato desaparecia nas sombras. Cada passo parecia ecoar no silêncio da floresta, e as árvores pareciam se inclinar, escutando os segredos que estavam prestes a ser revelados. O clima estava mudando, a sensação de expectativa agora misturada com uma inquietação palpável. Em meio à penumbra, o gato desapareceu em um emaranhado de folhas e ramos, levando os amigos mais fundo na floresta. E ali, cercados pelo eco de suas próprias vozes e pelo suave ruído das folhas ao vento, eles se preparavam para descobrir a verdade que se escondia por trás daquela noite e das promessas que pareciam tão doces e irresistíveis. E à medida que seguiam o rastro do gato, uma nova sensação se instalou. A percepção de que nem tudo que reluz é ouro, e que os desejos podem ter um preço muito mais alto do que poderiam imaginar. Seguir o gato preto pela floresta se tornou uma jornada repleta de expectativa e medo. A cada passo, os jovens se sentiam mais próximos de algo sobrenatural. As árvores, antes apenas sombras, pareciam se contorcer e se inclinar, como se quisessem ouvir os segredos que eles traziam. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, chegaram a uma clareira iluminada pela lua, onde um altar rudimentar de pedras e musgo se erguia, cercado por flores que brilhavam de maneira irreal sob a luz prateada. O gato se sentou no altar, observando-os com um ar de sabedoria antiga. "É aqui", sussurrou Júlia, com os olhos brilhando de excitação. O grupo parou, o coração batendo forte, enquanto olhavam para o gato que, por um momento, parecia mais humano do que qualquer um deles. Um misto de ansiedade e esperança pairava no ar. A ideia de que seus desejos estavam prestes a se concretizar era intoxicante. "Vamos fazer isso", exclamou Pedro, o entusiasmo em seu tom rivalizando com a tensão no ambiente. Ele se aproximou do altar e, com um olhar decidido, ergueu a voz. "Eu desejo ser famoso, famoso o suficiente para ser reconhecido em qualquer lugar." As palavras ecoaram pela clareira, e uma brisa gelada percorreu o espaço, como se a própria floresta estivesse reagindo à declaração. E então, em um lampejo, o gato se moveu com uma agilidade surpreendente, desaparecendo entre as sombras. O grupo, sem saber o que esperar, ficou paralisado. Mas, à medida que a energia da noite pulsava, cada um deles começou a sentir uma mudança dentro de si. Uma eletricidade, quase palpável, fluiu como um rio através de seus corpos. Era como se a própria natureza estivesse respondendo a cada desejo. "Eu desejo encontrar o amor verdadeiro", gritou Lara, não querendo ficar para trás. Uma luz suave envolveu a clareira, e os outros sentiram um calor súbito, como se uma chama interna tivesse sido acesa. Os sentimentos que antes eram tímidos agora emergiam com força, e a atmosfera tornou-se elétrica, cheia de promessas que dançavam no ar. Mas logo, uma estranha ironia começou a se instalar.
Os desejos, que pareciam tão nobres e puros, começaram a se distorcer. Pedro, logo após seu desejo, recebeu uma ligação de um produtor famoso que o queria em uma nova série. Mas a alegria logo se transformou em horror quando ele percebeu que o papel exigiria que ele se tornasse alguém que não era, perdendo a essência de quem sempre foi. Lara, ao mesmo tempo, começou a ter visões de um amor perfeito, mas as imagens logo se tornaram pesadelos, mostrando relacionamentos que desmoronavam em traições e dores. Os desejos estavam se realizando, mas não da maneira que esperavam. "O que está acontecendo?" perguntou Renan, o medo agora evidente em sua voz. "Isso não é o que queríamos." A cada segundo que passava, a clareira parecia ficar mais sombria, e a presença do gato se tornava cada vez mais palpável. Ele observava, suas feições enigmáticas expressando uma sabedoria desconcertante. Enquanto os amigos tentavam processar o que estava acontecendo, a floresta começou a sussurrar, e as sombras se agitaram, como se estivessem se preparando para algo mais sinistro. As consequências de seus desejos estavam apenas começando a se desenrolar. O grupo se viu emaranhado em uma teia de eventos inesperados, cada um mais sombrio que o anterior. Era uma dança macabra entre o desejo e o custo, e à medida que a clareira se tornava um palco de desespero, eles perceberam que a verdadeira prova estava apenas começando. E assim, enquanto a noite se aprofundava, uma nova revelação se aproximava, e a curiosidade insaciável de cada um os guiava para o próximo desdobramento aterrador. À medida que a escuridão se aprofundava, a clareira que antes parecia mágica agora se transformava em um cenário de pesadelo. As árvores, que antes pareciam tão majestosas sob a luz da lua, agora se contorciam como figuras sinistras, suas formas distorcidas criando sombras que dançavam de maneira ameaçadora. Os jovens estavam paralisados, sentindo o peso do que haviam feito pairar sobre eles como uma nuvem escura. "Isso não está certo", murmurou Renan, a voz embargada pelo medo. "Devemos sair daqui." Mas uma força invisível parecia os manter presos, como se a floresta tivesse se tornado um labirinto sem saída, cada caminho se fechando à medida que tentavam se afastar. O gato, ainda no altar, parecia se alimentar da confusão que os envolvia, seus olhos brilhando com um brilho quase maligno. Então, um sussurro cortou o silêncio da noite, suave e insinuante, como um vento gélido que trazia ecos de vozes perdidas. "Desejos têm preços", dizia uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "E nem todos estão prontos para pagá-los." O grupo se entreolhou, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto tentavam decifrar de onde vinha o som. As sombras ao redor começaram a se mover, deslizando como serpentes, tomando formas e contornos que pareciam se adaptar aos medos mais profundos de cada um. Lara sentiu seu coração acelerar quando uma figura indistinta emergiu do breu, espreitando nas bordas da clareira. Era uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, sua pele pálida refletindo a luz da lua de uma forma quase espectral. "Quem são vocês para brincar com o desconhecido?" ela sussurrou, seus olhos penetrantes avaliando cada um deles, como se pudesse ver seus desejos mais obscuros. Pedro, que sempre se considerou o mais destemido, deu um passo à frente, mas a mulher levantou a mão, paralisando. "A fama não traz o que você imagina, jovem. Aqueles que buscam reconhecimento rapidamente se tornam marionetes, dançando nas cordas de seus próprios anseios." O tom dela era de advertência, mas havia um prazer cruel em sua expressão. "Mas nós apenas desejamos ser felizes." Júlia respondeu, sua voz tremendo. "Só queríamos um pouco de sorte." O desespero em suas palavras ecoou na clareira, e a mulher sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "A felicidade tem um custo, querida. E a sorte é frequentemente uma ilusão." Cada palavra dela se sentia como um golpe, como se estivesse desnudando a fragilidade de seus sonhos. Enquanto isso, as sombras ao redor começaram a se agitar, criando formas grotescas que pareciam sussurrar segredos obscuros. Os rostos dos amigos começaram a se distorcer em expressões de pânico e incredulidade. Renan, atordoado, olhou para o gato, que permanecia impassível em seu trono de pedras, observando o desenrolar da cena com um ar de satisfação maliciosa. Era como se a criatura estivesse em controle de tudo,
manipulando os eventos ao seu favor. Precisamos voltar. Isso não é o que queríamos, gritou Lara, mas a floresta parecia resistir à sua vontade. As árvores estavam agora cercando a clareira, suas raízes se entrelaçando, formando barreiras que pareciam impossíveis de cruzar. Os sussurros aumentavam, e cada um dos amigos começou a ver visões distorcidas de suas vidas, como se as próprias sombras estivessem revelando seus medos mais profundos. Enquanto a realidade se desfazia ao redor deles, uma ideia começava a tomar forma na mente de Renan. E se a única maneira de desfazer o que fizemos for enfrentar nossos desejos de frente? Uma determinação crescente o impulsionou a pensar. Mas a mulher das sombras, com um olhar penetrante, apenas riu suavemente, um som que parecia vir de muito longe, mas que reverberava em seus corações. A noite estava longe de terminar, e o que começou como uma busca inocente por um gato preto agora se transformará em uma dança macabra entre desejo e desespero. À medida que a tensão aumentava, os jovens se viram na encruzilhada de suas vidas, com o futuro pendendo na balança. E assim, em meio a esse caos, um novo mistério surgia, à espera de ser desvendado, enquanto as sombras continuavam a sussurrar suas verdades sombrias. A tensão na clareira se intensificou, e os jovens estavam cercados por uma sensação de desespero que pulsava como um tambor distante. O que antes parecia uma aventura divertida agora se transformava em um pesadelo que não podiam controlar. Enfrentar nossos desejos, repetiu Renan, sua voz trêmula, mas cheia de uma determinação que contradizia o terror em seus olhos. Precisamos entender o que realmente queremos. A mulher das sombras riu novamente, seu riso ecoando na escuridão como um aviso. Vocês não compreendem. A verdade é um fardo que poucos conseguem carregar. Com um movimento fluido, ela gesticulou, e as sombras começaram a se agitar ao seu redor, formando imagens que se projetavam no ar, como se a própria noite estivesse exibindo um espetáculo grotesco. As visões começaram a surgir. Pedro, sob os holofotes, aplaudido e venerado, mas com um olhar de desespero e solidão em seu rosto. Ele via flashes de sua vida repleta de festas e fãs. Mas, por trás disso, um vazio existencial se formava, consumindo sua essência. O que você realmente deseja? Sussurrou a mulher, sua voz penetrante. A fama ou a conexão humana? Júlia sentiu um frio na espinha ao ver a si mesma cercada de amigos que não eram mais os que conhecia, mas sim figuras vazias, que aplaudiam e admiravam a imagem dela, mas não o que realmente era. Um peso a envolveu, e ela percebeu que suas aspirações de felicidade estavam se transformando em uma prisão. Nós somos nossas escolhas, ela murmurou, em um sussurro quase inaudível, enquanto as visões continuavam a dançar diante de seus olhos. Lara, com o coração acelerado, viu seu futuro se desdobrar em uma série de encontros românticos que, a princípio, pareciam promissores, mas logo se tornavam traições e desilusões. Cada amor parecia um novo pesadelo, um ciclo interminável de promessas quebradas. Não, isso não pode ser verdade, gritou ela, tentando afastar a imagem da mente. Eu só queria alguém que me amasse de verdade. Renan, sentindo o peso da revelação, se virou para a mulher e perguntou: por que você está nos mostrando isso? O que você quer de nós? O tom de sua voz era uma mistura de raiva e desespero. A mulher sorriu, um sorriso que não prometia nada bom. Quero que entendam que todo desejo tem um preço, e nem todos estão dispostos a pagá-lo. O que vocês querem pode não ser o que realmente precisam. Enquanto as visões se intensificavam, uma nova figura começou a emergir da escuridão, uma silhueta encapuzada que se movia como se estivesse flutuando. Era como se a própria noite estivesse ganhando vida. O gato preto, agora também parte da dança macabra, voltou a aparecer entre as sombras, olhando para eles com olhos que refletiam a dor de 1000 almas. Os desejos não são gratuitos, murmurou a figura encapuzada, sua voz ecoando na clareira como um aviso ancestral. Cada escolha traz consequências, e algumas delas podem ser irreversíveis. O medo se espalhou entre os amigos, e o ar parecia se encher de um peso opressivo, como se estivessem se afundando em um mar de incertezas. A clareira se tornava um cenário de desespero, e o tempo parecia se arrastar, cada segundo se transformando em uma eternidade.
Os jovens sabiam que tinham que tomar uma decisão, mas o que fazer quando todos os caminhos pareciam levar ao mesmo abismo? O gato preto observava tudo, uma presença constante e sombria, como se estivesse esperando para que cada um deles fizesse o movimento errado. E assim, enquanto a tensão e o medo atingiam o pico, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, uma revelação que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O que realmente estavam dispostos a sacrificar por seus desejos? O caminho se tornava cada vez mais nebuloso, e a clareira parecia se expandir e contrair, como se estivesse viva, respondendo ao seu medo crescente. E no coração dessa escuridão, a próxima fase da jornada os aguardava, cheia de mistérios e perigos inimagináveis. O ar estava carregado de tensão, e cada um dos jovens sentia uma inquietude crescente, como se algo primordial estivesse despertando nas profundezas da floresta. O gato preto, com seus olhos hipnotizantes, parecia observar atentamente, enquanto as sombras ao seu redor pulsavam, como se estivessem esperando por uma centelha que as libertasse. As visões ainda dançavam em suas mentes, revelando os pesadelos que haviam se escondido sob a superfície de seus desejos. "Precisamos ir embora", bradou Júlia, sua voz ecoando na clareira, mas a determinação em seu olhar começava a se apagar, substituída pelo medo. O que havia sido uma busca inocente por um simples gato agora se tornará uma luta contra forças que mal conseguiam entender. O peso das revelações os mantinha enraizados no chão, cada um preso ao próprio horror. Foi então que a silhueta encapuzada deu um passo à frente, revelando um rosto que parecia uma mistura de luz e escuridão, com olhos que refletiam a eternidade. "Vocês despertaram algo que não pode ser contido", disse a figura, sua voz suave como o veneno. "O gato que trouxeram para cá não é apenas um animal. Ele é um portador de segredos, um símbolo de desejos não realizados e de pactos quebrados." A frase da figura ecoou na mente de Renan, e ele se lembrou do que ouvirá na lenda sobre a noite fatídica, a noite em que os sonhos e os demônios se entrelaçam. "O que você quer dizer com isso?", perguntou, tentando desafiar o terror que lhe consumia. Mas a figura apenas sorriu, um sorriso que parecia ter sido moldado pela própria escuridão. As sombras começaram a se mover de maneira ainda mais frenética, como se estivessem respondendo ao chamado da silhueta. Sons estrondosos se levantaram, quase como gritos distantes ecoando da floresta. "Os demônios que vocês libertaram não estão satisfeitos. Eles querem mais do que apenas os seus desejos", a figura prosseguiu, cada palavra tecendo um tecido de horror em suas almas. "Eles desejam o que está além do que vocês podem imaginar." De repente, o chão começou a tremer sob os pés deles, e raízes gélidas emergiram do solo, se contorcendo como serpentes, prendendo seus pés e deixando-os incapazes de se mover. Lara soltou um grito enquanto as raízes a envolviam, e a figura encapuzada se aproximou, seus olhos intensos observando cada movimento, cada fraqueza. "Vocês devem escolher, jovens", disse ela, com uma calma aterradora. "A liberdade ou o sacrifício? O que estão dispostos a dar?" E assim, enquanto o pânico crescia, cada um começou a perceber a verdadeira extensão de seus desejos. Pedro olhou para o gato, agora cercado por uma aura de poder sombrio, e um pensamento aterrorizante o atingiu. E se o gato fosse, na verdade, a chave para tudo o que haviam desejado, mas ao custo de algo que não podiam compreender? As sombras começaram a formar rostos, figuras familiares que os observavam com um olhar acusador, revelando os arrependimentos mais profundos que guardavam. "Vocês não conseguirão escapar do que foram", sussurrou uma voz que parecia vir do próprio coração da floresta. "Os demônios não estão aqui para brincar. Eles se alimentam de suas fraquezas, de suas verdades." Enquanto os sussurros aumentavam, a clareira parecia se transformar em um caldeirão fervente de medos e arrependimentos, cada um mais intenso que o anterior. Com a presença da figura encapuzada e o olhar do gato negro, tudo estava se desenrolando como um filme horrível. As sombras começaram a se contorcer e a se fundir, formando uma tempestade de emoções, revelando a verdadeira natureza de cada um. E assim, no clímax do desespero, as vozes da floresta se uniram em um coro inquietante, um lamento profundo que reverberava através do tempo. Enquanto os demônios se preparavam para se manifestar completamente,
Um novo desafio se formava diante deles. Cada um teria que confrontar seus próprios demônios internos, e o custo da verdade estava prestes a ser cobrado, à medida que a noite se tornava cada vez mais pesada com promessas não cumpridas e sacrifícios exigidos. O caminho se tornava cada vez mais nebuloso, e a clareira pulsava com uma energia que os mantinha em suspense, esperando o que estava por vir. No instante em que as raízes apertaram os tornozelos de Lara, um silêncio sepulcral tomou conta da clareira. Os jovens estavam paralisados, cada um imerso em seus próprios pensamentos, as vozes da floresta agora sussurrando segredos que reverberavam em suas mentes. As visões e os demônios não eram mais meras ilusões. Eram reflexos distorcidos de suas verdades mais profundas, transformando o ambiente ao seu redor em um verdadeiro espelho de suas almas. Renan, o que vamos fazer? A pergunta de Júlia cortou o ar pesado, como um grito de socorro que ecoou entre as sombras. A figura encapuzada se aproximou, pairando como uma nuvem escura que obscurecia a luz da lua. O eco de suas escolhas irá guiá-los, mas cuidado com o que vocês decidem. Cada passo pode levá-los mais fundo na escuridão. O gato preto se aproximou, seus olhos brilhando como faróis na noite. Parecia observar tudo com uma sabedoria que transcende o tempo. Nós não temos tempo para hesitar, exclamou Pedro, o pânico se refletindo em seu olhar. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Mas, à medida que suas palavras se dissipavam na escuridão, uma presença mais pesada se estabelecia, como se a própria floresta estivesse se preparando para devorar suas esperanças. E então, a silhueta encapuzada fez um gesto dramático, e o ar ao redor deles começou a girar. Cada um sentiu uma onda de energia atravessá-lo, como se a própria essência de seus desejos estivesse sendo puxada para fora de seus corpos. Lembrem-se, os demônios se alimentam de suas incertezas e fraquezas, ela advertiu. Vocês devem confrontá-los, não se esconder atrás de suas escolhas. Enquanto isso, os rostos nas sombras começaram a se formar, revelando visões de seus passados que haviam enterrado. A mãe de Renan apareceu, seu olhar triste e distante. Você sempre quis ser aceito, meu filho. Mas a aceitação pode ter um preço maior do que você imagina. As palavras dela ecoaram como um sino, fazendo seu coração acelerar. O que você está disposto a sacrificar por isso? Lara viu a si mesma na festa que sempre sonhou, cercada por amigos e risadas, mas cada sorriso se tornava uma máscara que escondia o vazio. A festa se desvanecia em uma cena de solidão e desespero. Eu só queria ser feliz, sussurrou, e a figura encapuzada, em resposta, inclinou a cabeça, como se estivesse ponderando suas palavras. Então, uma ruga de ironia surgiu nos lábios de Júlia ao perceber que todos estavam cercados por suas próprias ilusões. Estamos aqui, buscando o que queremos, mas o que realmente precisamos pode ser muito diferente. Sua voz soava como uma música triste, e o gato, como se entendesse, se aproximou ainda mais, seu olhar penetrante como se estivesse tecendo uma conexão invisível entre todos eles. Desejos e arrependimentos estão entrelaçados, disse a figura encapuzada, sua voz ecoando na noite. Para avançar, vocês precisarão desvendar o que está dentro de cada um. O que está escondido sob a superfície? Uma sombra mais profunda começou a se formar atrás deles, uma presença crescente que deixava o ar espesso e difícil de respirar. O medo começou a invadir seus corações, e a clareira se tornava um labirinto de ecos, com cada escolha reverberando através do tempo. As raízes que os prendiam pareciam se fortalecer, como se cada hesitação alimentasse o próprio solo que os mantinha aprisionados. E enquanto o desespero tomava conta, uma decisão crucial pairava no ar. Eles tinham que escolher enfrentar seus próprios demônios, desvendar as verdades escondidas sob a superfície de seus desejos, ou se render a um destino incerto. O que as sombras exigiriam em troca? O gato preto observava, o guardião silencioso do segredo que poderia mudar tudo. A clareira, agora pulsando com a energia de suas emoções, parecia uma entidade viva, esperando pelo momento certo para revelar seu maior mistério. O próximo passo estava se formando, e a jornada de cada um se entrelaçava ainda mais nas teias de suas escolhas.
O que eles encontrariam a seguir poderia ser a chave para sua liberdade ou a selva da perdição, enquanto as sombras sussurravam promessas que poderiam ser tanto libertadoras quanto devastadoras.